Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Terça-feira. E o evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo serem curadas de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o evangelho de hoje, Jesus sobe a montanha. O nome do canal é Subindo a Montanha. Por que esse canal tem esse nome de Subindo a Montanha? Nas Sagradas Escrituras, sempre onde há uma revelação de Deus, uma teofania, ou então quando Deus quer mostrar algo muito importante, uma revelação muito importante, sempre quando há um contato íntimo, profundo com Deus, esse contato se dá no alto de uma montanha. Foi no alto de uma montanha que Deus deu a lei a Moisés, Horebe. Foi no alto de uma montanha que Jesus fez o seu maior e mais bonito sermão, o Sermão da Montanha. Foi no alto de uma montanha que Jesus se transfigurou, em Mateus capítulo 17, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, na montanha do Tabor. Foi no alto de uma montanha que Jesus sofreu a sua agonia mortal, na montanha, no Monte das Oliveiras. Foi no alto da montanha que Jesus remiu os nossos pecados. Foi no alto de uma montanha que Jesus nos salvou, no Monte Calvário. Sempre então que Deus se revela, Ele se revela no alto da montanha. E aqui, mostrando para que a gente entenda que o alto da montanha é o lugar do encontro com Deus. O alto da montanha é o lugar da teofania, da manifestação de Deus. Aqui Jesus sobe a montanha. Jesus começa o evangelho de hoje subindo a montanha. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Jesus sobe a montanha e faz uma vigília de oração. Jesus ora a noite inteira na montanha, mas ele não estava sozinho. Acompanhe a leitura do evangelho. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles. O evangelista Lucas traz o nome dos 12 discípulos. Depois, no versículo 17, ele diz assim: descendo com eles, parou numa planície. Então Jesus sobe a montanha e sobe com seus discípulos. E lá no alto da montanha, depois de uma vigília de oração, aqueles discípulos são promovidos a apóstolos, a testemunhas, a que seriam enviadas por Jesus. E ele desce da montanha, voltando à planície, como se fosse voltando ao habitat natural desse mundo, voltando ao mundo normal, para pregar o evangelho. E aí acontece a pregação de Jesus, milagres, prodígios, sinais. O evangelho diz, no versículo 19, encerrando o evangelho de hoje, todo o povo
procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que curava curava a todos. Jesus sobe a montanha, passa uma vigília de oração com seus discípulos. Ali ele elege os seus 12 apóstolos, desce da montanha com seus 12 apóstolos e prega o evangelho. E milagres, e prodígios, e sinais acontecem. Mas sabe o que mais chama a atenção desse evangelho de hoje? É o fato de, para escolher seus discípulos, Jesus rezou. Jesus é Deus, né? Não precisava rezar. Ao rezar, Jesus nos dá um sinal. Tudo que Jesus faz, todos os atos de Jesus nos evangelhos são atos salvadores. Tudo que Jesus faz, ele santifica e tudo que Jesus assume, ele santifica e redime. Então, ao rezar, ele mostra que a oração é um ato salvador para nós. É um ato redentor para nós. Santo Afonso Maria de Ligório entendeu muito bem isso. E dizia, quem reza se salva, quem não reza se condena. Jesus, sendo Deus ao se fazer homem, é um homem que reza, é um homem orante, é um homem que sobe o alto da montanha para rezar e reza a noite inteira ao Pai. Assim Jesus nos mostra que precisamos orar, que as nossas decisões precisam ser baseadas na oração. E na oração nós buscaremos a vontade de Deus e não a nossa vontade. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Após uma noite inteira de oração, ele escolhe os apóstolos. Estava indo bem, não é? Vai dizer aqui no versículo 14, Simão, a quem deu o nome de Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé. Estava indo muito bem. Até que chega no versículo 16, o evangelista Lucas diz que ele escolheu Judas, irmão de Tiago, que é Judas Tadeu, que é São Judas Tadeu, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Jesus errou? Jesus rezou no alto da montanha, rezou a noite inteira, mas escolheu errado ainda, escolheu um ali que deu probleminha, né? Querido, Jesus é Deus, Deus não erra. Quem erra somos nós. Jesus ora a noite inteira. Eu tenho certeza que aquela noite de oração de Jesus, é claro, foi por cada um dos apóstolos, cada um dos 12. Mas naquela noite de oração eu tenho certeza que Jesus rezou de forma especial por 2 apóstolos. Os 2 apóstolos que seriam tremendamente atacados pelo demônio. Pedro e Judas Iscariotes. Os apóstolos que foram mais atacados pelo demônio. Pedro foi atacado pelo demônio e o próprio Jesus disse isso. Eu orei por ti, Simão, porque o demônio queria ajoelhar-te. Jesus vai dizer para Pedro que orou por ele. Eu orei por ti, Simão, porque o demônio queria ajoelhar-te. Jesus está dizendo, eu orei por você, Pedro, porque o demônio estava te atacando. E por que o demônio atacava Pedro? Porque Jesus havia dito, em Mateus capítulo 16, versículo 18, Simão, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O demônio havia entendido que era na pessoa de Pedro que Jesus edificaria, fundaria a sua igreja católica, apostólica, romana. E o demônio então, querendo destruir, querendo bater na base desse edifício, derrubaria todo o edifício. Por isso o demônio ataca Pedro e consegue fazer Pedro cair, porque Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus ataca também Judas Iscariotes. Ataca forte Judas Iscariotes. E consegue fazer Judas Iscariotes trair Jesus. Consegue fazer Judas Iscariotes pecar. Queridos, Pedro pecou. Judas pecou. Judas traiu Jesus uma vez. Pedro traiu Jesus 3 vezes. Qual foi a diferença entre Pedro e Judas? Quando Judas traiu Jesus e Jesus foi preso e foi levado ao pretório, naquela noite de quinta-feira ainda, Judas percebe o seu pecado, Judas se arrepende do seu pecado e ele vai procurar os sacerdotes e os mestres da lei, aqueles com quem ele tinha ajustado as 30 moedas de prata. Ele já tinha recebido essas 30 moedas de prata e tinha entregado, Jesus já tinha cumprido o acordo. Mas ele percebe o seu pecado, ele se arrepende. Ele busca os anciãos, os sacerdotes, os mestres da lei e devolve para eles as moedas e fala, eu pequei entregando sangue inocente.
Judas se arrepende, Judas faz penitência, Judas repara o seu pecado. Mas a reparação de Judas não quer dizer nada com a gravidade do que ele fez. E qual pecado que nós conseguimos reparar de maneira eficaz? Seja qual for o nosso pecado, isso é uma ofensa a Deus. É uma ofensa do tamanho de Deus, porque a ofensa é para Deus. A gente jamais poderia reparar. Então, quando a gente faz uma penitência, um jejum, a gente faz a nossa reparaçãozinha para mostrar para Deus que nós estamos arrependidos, mas é claro que não vai ser eficaz. Assim, a reparação de Judas também não foi eficaz, mas Judas reparou, devolveu as 30 moedas, confessou o seu pecado, ele disse: pequei, entregando o sangue inocente. Simão Pedro, depois que negou Jesus pela terceira vez, por medo, ele se põe a chorar. As lágrimas de Pedro são o seu arrependimento, são a sua penitência. Pedro se põe a chorar amargamente por ter traído Jesus. As lágrimas de Pedro são a sua penitência e as lágrimas de Pedro são a sua confissão. Qual é a diferença então entre Pedro e Judas? A diferença é que Judas saiu e foi se enforcar. Pedro se arrependeu e sabia quem era Jesus. Em João capítulo 6, quando Jesus pergunta para os apóstolos: se todos forem embora por conta da minha palavra, porque eu disse que eu sou o pão da vida, porque eu disse que a minha carne é verdadeiramente uma comida e que o meu sangue é verdadeiramente uma bebida, todos forem embora, vocês não querem ir embora também? Naquele momento Pedro diz: Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Os exegetas dizem que naquele momento Judas abandonou Jesus. Ainda que ele continuasse seguindo Jesus, o coração de Judas, naquele momento, por causa da pregação do pão da vida, que ele não queria aceitar, a palavra de Jesus que dizia: minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida, eu sou o pão da vida, quem comer desse pão viverá eternamente. Judas não quis aceitar. E ali Judas começou a se afastar de Jesus. Pedro, ao contrário, firme na rocha, firme com a sua fé, firme na rocha, diz: Senhor, a quem iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro conheceu Jesus, sabia quem era Jesus e confiava na misericórdia de Jesus. Quando Pedro afundava, após caminhar sobre as águas, ele disse: Senhor, socorre-me. Jesus estendeu a mão, segurou a mão de Pedro e o socorreu do afogamento. Pedro sabia que quando ele estivesse afundando, Jesus estaria ali sempre estendendo a mão. Pedro confiava na misericórdia de Jesus. Judas não. Os dois cometeram pecados, os dois traíram Jesus, os dois se arrependeram, os dois fizeram penitência. A diferença é que Pedro conhecia a Jesus e Judas não conhecia Jesus. Pedro confiava na misericórdia de Jesus. Judas desesperou e se enforcou. Lembra como começa o evangelho de hoje? Jesus subiu a montanha para rezar. É no alto da montanha, em momentos de oração, que nós vamos conhecer a Jesus. Se você não tem vida de oração, se você não sobe a montanha todo dia para rezar, quando você trair Jesus, e trairemos, todos nós traímos Jesus, cada mentira, cada pecado, cada gula, cada vaidade, cada soberba, cada pecado é uma traição a Jesus. E vai chegar um momento que o demônio vai tentar nos joelhar, como tentou joelhar Judas, como tentou joelhar Pedro. Só que alguns ele vai conseguir joelhar e arrastar para a perdição. Aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que não sobem ao alto da montanha, aqueles que não confiam na misericórdia de Jesus. A outros não. A outros vão se arrepender, vão chorar os seus pecados, vão se converter, vão continuar caminhando com Jesus. A diferença entre os dois, a intimidade com Jesus. Quantas vezes esteve no alto da montanha com o Senhor? O evangelho de hoje nos convida a ter vida de oração. Terminando esse vídeo, eu quero dizer para você: suba a montanha todos os dias para estar com Jesus. Subir a montanha significa vida de oração. 15 minutos, mais uma vez aqui no canal eu vou bater nessa tecla. 15 minutos de oração pessoal, de conversa íntima com Jesus, no alto da montanha. E assim, você vai conhecer muito bem quem é Jesus. Assim, você estará de mãos dadas com o Senhor,
E olhando nos olhos de Jesus, quando vier a tentação, você vai dizer, como Santa Faustina, Jesus, eu confio em vós. Amém? Eu te espero no alto da montanha. Vida de oração. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.